paz do Senhor Jesus, eu sou a doutora Mariana Mendes. Hoje, 2 de abril de 2024, eu quero compartilhar uma palavra do Senhor que encontra-se no segundo livro de Reis 3,18, que diz assim: mas para o Senhor isso ainda é pouco, ele também entregará Moabe nas suas mãos. Essa palavra foi dita pelo profeta Eliseu no Antigo Testamento, onde a história nos diz que o rei Jorão de Samaria foi ameaçado pelos moabitas. Nesse momento, devido ao pouco poder bélico que eles se encontravam, ele se associou ao rei de Judá, Josafá, para destruir Moabe. Rei Josafá prontamente aceitou, e eles caminhando pelo deserto com os seus exércitos rumo a Moabe, no meio do caminho a água acabou. Eles se sentiram enfraquecidos ao ponto de achar que poderiam ser destruídos devido à falta da provisão. Naquele momento, rei Josafá foi consultar o profeta Eliseu para saber se eles iam conseguir sair daquela situação. Primariamente, o profeta Eliseu, após consultar Deus, disse: está vendo esse ribeirão seco? Faça covas ao redor deles, pois apesar do ribeirão estar seco e não chover, Deus fará brotar água das suas covas. Naquele momento, eles cavaram e realmente a água brotou. E o profeta Eliseu terminou dizendo: mas para o Senhor isso ainda é pouco, ele também entregará Moabe nas suas mãos. Glória a Deus. Irmãos, muitas vezes estamos passando por circunstâncias como o rei Josafá e o rei Jorão. Mas, naquele momento, precisamos consultar Deus. E é muito interessante como Deus, ele age conosco. Deus, ele não age conosco como se nós fôssemos marionetes. Deus, ele dá orientação e muitas vezes ele espera um ato de fé, um ato de obediência, uma atitude nossa. Assim como aconteceu com esses reis. Naquele momento, o profeta Eliseu, orientado por Deus, pediu para eles fazerem a cova. E se eles não fizessem a cova, com certeza a água não brotaria. Mas eles, numa atitude de fé, obedeceram. E eles não viram só vir a provisão, mas também Deus falar que Moabe sairia derrotado através das mãos deles. Nós precisamos ter sonhos, nós precisamos planejar, assim como eles planejaram derrotar Moabe. Mas muito além disso, precisamos ter atitude, precisamos dar o primeiro passo de fé, o primeiro passo para que o milagre e a vitória aconteça na nossa vida. O profeta Isaías vai dizer que os pensamentos de Deus são muito maiores do que o nosso. E quando vemos a história bíblica, a história do povo de Deus, nós vemos que isso é algo real. Deus, ele sempre está disposto a dar muito mais do que merecemos. Mas para isso, precisamos nos mover no extraordinário. Precisamos sonhar, precisamos ter visões. E muito mais do que isso, colocar em prática. Qual sonho você tem hoje? Qual plano você quer pôr em prática? Você está orando, consultando Deus para ver se isso é possível? Ou se Deus já sinalizou para você que é possível, você está tendo coragem de colocar em prática, de colocar em ação? A meditação de hoje diz: a sua atitude é o primeiro passo para grandes conquistas. Não tem como nós conquistarmos grandes coisas não nos mexendo, não nos movendo. Precisamos sim estar conectados com o Senhor, mas Deus, ele espera que sejamos pessoas ativas, pessoas de atitude. Tenha coragem. Se Deus está apontando para você o caminho, se mova, não desista. Deus tem muito mais para fazer, muito além do que você sonha. Amém?
A leitura bíblica de hoje encontra-se em Lucas 9 e eu gostaria de compartilhar uma passagem tremenda de Jesus com os discípulos, que está em Lucas 9, a partir do versículo 18, que diz assim: Certa vez, Jesus estava orando em particular e os seus discípulos estavam com ele. Então lhes perguntou: Quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que és João Batista, outros Elias, ainda outros um dos profetas do passado que ressuscitou. E vocês, quem dizem que eu sou? Perguntou. Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Jesus advertiu severamente de que não contassem isso a ninguém. Irmãos, e eu pergunto o que Jesus pergunta para Pedro: quem é Cristo para você? Cristo para você é apenas como se fosse um gênio da lâmpada, onde você quer consultá-lo na hora que você precisa, onde você quer que Jesus trabalhe para você? Cristo para você é só uma pessoa que passou pelo mundo, que deu um bom exemplo e que serve de referência para nós? Ou Cristo é o seu Deus? Ou Cristo é o seu Salvador? Eu espero do fundo do meu coração que a sua resposta é que Cristo é o seu Salvador. Muitas pessoas, elas até respeitam a figura de Cristo, mas elas não conseguem compreender e agir com Deus o que Ele realmente é. Cristo é Deus. Cristo é soberano, Ele é onipotente, Ele é onipresente. E nós estamos aqui para servir a Deus, para entregar nossa vida de todo o coração. Reflita hoje quem é Cristo na sua vida, pois todos os caminhos levarão a Deus. Talvez você, ao escutar isso, fique muitas vezes espantado. Como assim todo caminho vai levar a Deus? Sim, no caminho final, todos nós encontraremos Deus. Porém, para uma parcela das pessoas, Deus será o Pai. E para outros, Deus será um juiz. Eu quero encontrar o meu Abba Pai. Eu quero encontrar Deus estando salva. Eu não quero encontrar Deus como um juiz. Eu gosto muito da reflexão do teólogo C.S. Lewis, onde ele diz assim, que Jesus, ou ele é um mentiroso, ou ele é louco, ou ele é Deus. Ele é mentiroso se você não acredita que ele é Deus, pois Jesus, ele se intitulou de Deus. Ele diz que ele era Cristo e que ele era o Messias. Ou ele é louco, ou ele é uma pessoa insana, que veio aqui, contou um monte de história e todo mundo acreditou. Ou, de fato, ele é Deus. Para mim, Jesus é Deus, pois nenhuma mentira, nenhuma loucura perduraria 2024 anos e mudaria o mundo como Jesus mudou. Jesus é Deus e nós temos que aprender a honrá-lo como de fato ele merece. Aprenda a honrar, a glorificar a Deus e tratá-lo como ele é digno, como ele merece, pois só assim você poderá viver a promessa, você poderá viver os propósitos e viver os pensamentos de Deus, que são muito maiores do que o nosso. Quem é Cristo para você? Cristo é o nosso Salvador. Cristo é Deus, é aquele que veio para salvar o mundo e para dar acesso à salvação e à eternidade para todos que o reconhecer como um único e suficiente Salvador. Queira encontrar Deus como Pai, como Abba Pai, pois Jesus diz: ninguém chegará ao Pai se não for por mim. Essa é a sua palavra. Deus abençoe a vida de cada irmão. Amo vocês em Cristo Jesus. Até amanhã.